Bom, gente, é muito prazer. Meu nome é Natália, eu sou neurologista e dando sequência a um vídeo sobre insônia, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento dessa condição que é tão frequente na população. Eu só espero que esse vídeo não dê sono em ninguém. O tratamento da insônia ele é baseado em dois pilares. A gente tem o tratamento farmacológico e o tratamento não farmacológico. O primeiro, né, é baseado em medicação e o segundo, que a gente começa por ele em geral, é baseado em medidas comportamentais que a gente tenta inserir na vida dos nossos pacientes para eles tentarem melhorar o quadro de insônia. O tratamento não farmacológico, né, ele tem alguns pilares, né? Talvez um dos principais seja a terapia cognitivo-comportamental. Como que é isso, né? É uma sessão de terapia, mas é uma sessão de terapia direcionada para o tratamento da insônia. O psicoterapeuta, ele tenta identificar na vida do paciente alguns padrões que estão associados à insônia dele. Por exemplo, tem pessoas que elas têm aquela mania de deitar na cama e começar a ruminar problema. Então elas ficam pensando muito nos problemas quando elas deitam na cama. Então ele tenta algumas estratégias para que o paciente não faça mais isso, para que a cama dele vire de novo na vida dele um lugar onde ele vai só dormir ou namorar, mas ele não vai ficar ruminando o problema, né? Então a terapia cognitivo-comportamental, ela aborda o paciente de uma maneira ampla, né? Tentando identificar quais gatilhos estão impedindo ele de dormir adequadamente. Um segundo pilar do tratamento não farmacológico da insônia é a higiene do sono, né? Então a gente busca identificar o que o paciente está fazendo de errado na rotina dele, no quarto dele, que está impedindo ele de dormir. Muitas das vezes é aquele hábito de ficar assistindo televisão até tarde. E você já deixa a televisão até programada para desligar sozinha. A tela, ela diminui a nossa liberação de melatonina. A melatonina, ela é um hormônio natural que a gente produz e que tem um papel importante na indução do sono, né? Quando você está com a luz acesa, um quarto mais claro, a tela do computador, a tela do celular, aquela mania de ficar trabalhando também até tarde no computador, quando você já está na cama, tudo isso inibe a liberação de melatonina pelo seu organismo e predispõe à ausência de sono ou a uma dificuldade inicial para começar a dormir. Outras vezes é aquele paciente que tem o hábito assim de dormir com a luz meio acesa. Isso é ruim também, né? A gente tem que dormir num quartinho escuro, uma cama preferencialmente mais confortável possível, com um travesseiro adequado. A gente orienta o paciente no consultório sobre qual travesseiro ele tem que usar. E a gente também tenta identificar aqueles alimentos que o paciente tem o hábito de consumir depois das 5 horas da tarde. Tá tomando muito café? Às vezes ele fala, não tomo café, mas adoro uma Coca-Cola. Ou não tomo café, mas tomo chá mate a noite inteira, trabalhando. Então tudo isso contribui para dificultar o início do sono. Ou aquela mania de fumar uns 2 cigarros antes da hora de dormir. O cigarro, ele é adrenérgico, né? E ele também contribui para inibir o início do sono. Uma outra dica, gente, é maneirar na alimentação perto da hora de dormir. Então, evitar, assim, aqueles alimentos muito pesados, né? Muita proteína, muita carne gorda, muita gordura perto da hora de dormir. Tudo isso faz você se sentir mais pesado. Eu sei que tem aquele sono, né? Depois que você faz uma refeição farta e que às vezes é um sono bem gostoso. Mas você acorda no outro dia normalmente não se sentindo tão bem. Então, comer alimentos mais leves perto da hora de dormir, uma sopinha de aveia, né? Castanha, um chazinho de camomila, tudo isso ajuda a melhorar a qualidade do seu sono. O tratamento farmacológico agora, muito importante falar sobre ele porque tem muitos pacientes, né, que procuram a gente querendo uma solução milagrosa. E às vezes eles precisam sim de uma intervenção com medicamento, porque a insônia está sendo tão prejudicial que ele não está rendendo, não está produzindo nada durante o dia. Dentre os medicamentos para a gente tratar, a gente tem os benzodiazepínicos, tem os hipnóticos, como é o Zolpidem, por exemplo, e a gente tem as medicações naturais também, né? Eu vou focar um pouquinho nesses 3, mas existem outras medicações também que a gente utiliza. Os benzodiazepínicos, aí vou citar um que todo mundo conhece, que é o Rivotril, né? São medicações que têm que ser muito bem indicadas e normalmente em momentos pontuais da vida do paciente. Por exemplo, para alguém que está tendo crise de ansiedade, crise de pânico, e isso que está impactando no sono, às vezes o benzodiazepínico vai bem. Ou alguém que acabou de perder um familiar muito querido e não está conseguindo dormir porque está passando por um momento de depressão pontual na sua vida, também o benzodiazepínico vai bem. Agora, qual que é o problema dele? É que ele vai te fazer dormir,
sabidamente, só que ele causa tolerância e dependência. Que é isso? Cada vez mais o paciente vai chegar precisando de doses maiores da medicação para obter o mesmo efeito. Isso a gente chama de tolerância. E com anos de uso, o paciente não vai mais conseguir dormir sem o uso daquela medicação. Então você criou uma dependência no seu paciente. Eu uso sim o benzo, mas em situações muito específicas, e eu sempre estabeleço com o paciente um prazo no qual ele vai fazer uso daquela medicação. Não pode ser uma coisa muito prolongada. A gente tem também os hipnóticos, como é o Zolpidem, né? É uma medicação legal para aquelas pessoas que têm uma dificuldade, principalmente para iniciar o sono, mas o Zolpidem também é um remédio que tem que tomar cuidado. Mais de 2 semanas tem estudos que mostram que se você usa continuamente, todo dia, por mais de 2 semanas, você já cria uma dependência daquela medicação. Então você já quer tomar Zolpidem todo dia para dormir. Então criou dependência. O outro ponto do Zolpidem é esquecimento. Falta, assim, esquecimento para palavras, perda de memória. E o uso crônico, tanto dos benzodiazepínicos quanto do Zolpidem, eles estão associados a um risco aumentado de demência na idade adulta, na idade futura. É muito comum pegar pacientes que usam Rivotril há mais de 10 anos com queixa de esquecimento e perda de memória, né, gente? Então, são medicações legais, mas que a gente tem que usar com indicação, com suporte médico e com cuidado. Bom, gente, tem também a melatonina, né? A melatonina é um hormônio que nós mesmos produzimos, mas que eventualmente a gente faz um extra desse hormônio naqueles pacientes que têm uma dificuldade para iniciar o sono. É válido dizer que a melatonina não é para todo mundo, então é muito comum a gente ver um uso indiscriminado, sem orientação médica, e aí fala, tô tomando melatonina, mas melatonina não serve para mim. Às vezes ela não é a melhor medicação no seu caso. Se você é um paciente, por exemplo, que está despertando antes da hora, que você não está conseguindo assim acordar no seu tempo previsto, você está acordando às 4 da manhã, às vezes você tem um quadro de ansiedade junto, é por isso que você não está dormindo. Então a sua medicação realmente não é melatonina, às vezes a gente vai ter que tratar a sua ansiedade com terapia, com medicações específicas para ansiedade. Às vezes você é aquele paciente que tem múltiplos despertares durante a noite, você tem um sono fragmentado. Para esse paciente, a melatonina também não é a melhor medicação. Eu costumo dizer que ela é muito boa quando muito bem indicada. Tem também, gente, aquelas medicações naturais, né? Muitos pacientes não gostam de remédio e procuram algo mais natural. A gente indica sim, né? Eu posso citar o chá de camomila mais concentrado, usando 3, 4 sachês em uma xícara de chá, e também a valeriana, que é uma flor, né, que a gente às vezes utiliza manipulado, um fitoterápico em cápsula. A valeriana tem sim evidência científica de melhorar a qualidade do sono, reduzir a latência do sono, mas o problema é que ela não serve para todo mundo, ela é mais para aqueles pacientes que têm uma insônia leve a moderada. Paciente com insônia muito grave, eles costumam não responder à valeriana. Uma questão também, assim, da valeriana é que apesar de ser um fitoterápico, uma flor, como eu disse, ela não é isenta de efeitos colaterais. Às vezes de manhã o paciente ele vai queixar de que está com um pouquinho de enjoo matinal, e isso é secundário à medicação natural e fitoterápica. Então, a gente usa sim, mas também tem as indicações e o paciente certo para se beneficiar da valeriana, do chazinho de camomila e de outras plantas também que a gente costuma usar no consultório. Uma dica também que é bem particular minha, assim, mas que me ajuda é a atividade física, né? Fazer atividade física durante o seu dia. Se você tem dificuldade para dormir, dá preferência para fazer ela no período da manhã, porque daí você já vai chegar à noite mais cansado e isso vai facilitar o início do seu sono e vai te dar um sono um pouquinho mais de qualidade também. Bom, gente, a mensagem era essa. Queria agradecer pelo tempo de vocês, para quem assistiu. Se puder compartilhar com aquele seu amigo que tem insônia, eu fico feliz e agradeço. Se puder curtir também aqui no canal. É isso, muito obrigada, um grande beijo. Até mais!